Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta terça-feira, 5 de maio. Na edição de hoje, você vai ver como foram os julgamentos na primeira e segunda turmas do Supremo Tribunal Federal. As sessões foram por videoconferência por causa da pandemia do coronavírus. Esse é um dos destaques de hoje e você vai ver também. Procuradoria-Geral da República pede investigação de agressão a enfermeiros em manifestação em Brasília. Superior Tribunal de Justiça retoma julgamentos por videoconferência. A Rádio Justiça completa 16 anos levando informação sobre o judiciário para todo o Brasil. Nesta terça-feira, as sessões da primeira e segunda turmas do STF foram realizadas mais uma vez por videoconferência. Na primeira turma, os ministros concluíram vários julgamentos iniciados em 2019 e interrompidos por pedido de vista. A maioria dos casos foi de recursos que questionavam procedimentos processuais. Um deles pediu afastamento do pagamento de honorários advocatícios de um processo. Por unanimidade, os ministros concederam parcialmente o pedido para que o cálculo seja revisto. Outro recurso julgado foi sobre pedido de habeas corpus negado. O caso trata de um jovem de 22 anos preso com pequena quantidade de droga. Também por unanimidade, a primeira turma concedeu o pedido para a revisão do caso. Já o recurso que questionava a exclusão de um candidato de concurso público da Polícia Militar do Rio de Janeiro que responde processo por desacato de autoridade foi negado. No final da sessão, a ministra Rosa Weber destacou que, apesar da mudança de rotina no STF em razão da pandemia, o andamento de processos não está prejudicado. A segunda turma, reunida hoje, analisou o caso de uma ação policial que terminou na prisão de uma estudante universitária. Ela produzia e vendia bolos de chocolate à base da maconha. A sessão da segunda turma, realizada por meio de videoconferência, analisou um pedido feito pelo Ministério Público para anular um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, que trancou uma ação penal contra a estudante Giovanna Paulínia Ravalha, presa por porte de 6 gramas de maconha que seriam usados para a produção de bolos e brownies. Reitero a manifestação existente nos autos, no sentido do não conhecimento, da revogação da medida liminar concedida. Mas o relator ministro Gilmar Mendes entendeu pela ilegalidade da prova obtida, já que não houve novas diligências feitas pela polícia nos 7 meses seguintes à prisão. Dentro disposto, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a ilicitude da busca e apreensão realizada e, consequentemente, dos elementos probatórios produzidos por sua derivação. Em seguida, foi a vez do ministro Edson Fachin apresentar o seu voto. Pela aplicação do princípio da insignificância, o que na prática, à luz dessa proposta que trago, leva à absolvição da paciente por atipicidade material da conduta. O voto do ministro Ricardo Lewandowski foi o terceiro. Qual é, pergunto eu, a periculosidade desta pessoa? O que justifica o encarceramento de uma jovem estudante nessas nossas prisões que representam um inferno de Dante? A ministra Carmen Lúcia fechou a unanimidade da votação pela concessão do habeas corpus e a extinção do processo judicial contra a estudante. Vencido quanto à concessão, quanto aos fundamentos, o ministro Edson Fachin, que concedia para os fins de declarar absolvida a paciente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu decisão que retirou um texto publicado no site do Ministério da Defesa. A Justiça Federal, em Pernambuco, havia determinado que fosse tirado do ar uma publicação alusiva ao dia 31 de março de 1964. Segundo Toffoli, a decisão representa ato de censura à livre expressão de ministro de Estado. O presidente do Supremo afirmou ainda que o caso parece mais um exemplo da excessiva judicialização que sobrecarrega o sistema jurídico brasileiro. O ministro Luiz Fux, do STF, deu prosseguimento à proposta de mudança no regimento interno da Corte para que pedidos urgentes de outros poderes da República sejam analisados pelo plenário do Supremo.
A proposta de alteração no regimento interno do Supremo Tribunal Federal havia sido entregue pelo ministro Marco Aurélio ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ele encaminhou a sugestão ao ministro Luiz Fux, presidente da Comissão de Regimento da Corte. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral da República foram chamadas para opinar sobre a possível mudança no regimento interno do STF. As duas têm um prazo de 5 dias para se manifestar de forma favorável ou contrária à alteração. Depois disso, a proposta segue para votação em sessão administrativa. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Ministério Público Federal, em Brasília, investigue agressões contra enfermeiros. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. Os enfermeiros fizeram um protesto silencioso no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, na Praça dos Três Poderes. Eles seguravam cruzes numa referência aos mortos pelo coronavírus. A notícia crime da Procuradoria-Geral da República, com o pedido de investigação, aponta que um homem fez agressões físicas e verbais contra manifestantes e que o agressor foi identificado por fotos pelo Departamento Nacional de Trânsito. Ainda de acordo com a Procuradoria-Geral, ele também teria participado com outra pessoa de manifestação em defesa de intervenção militar no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Distrito Federal informou que pediu à Polícia Civil tanto a apuração das agressões aos enfermeiros quanto a jornalistas durante uma outra manifestação no último domingo. Um fotógrafo e um motorista do jornal O Estado de São Paulo teriam sido agredidos fisicamente em frente ao Palácio do Planalto. Outros repórteres ainda relataram ameaças e agressões verbais. Os resultados das investigações da Polícia Civil devem ser enviados em 30 dias ao Ministério Público. O juiz José Vidal Silva Neto deu 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente as supostas provas de uma eventual fraude nas eleições de 2018. O despacho foi feito nesta segunda-feira. Agora, a defesa do presidente deve se manifestar sobre o pedido apresentado pelo deputado federal Célio Studart, do PV do Ceará, em uma ação protocolada na Justiça Federal do Estado em 30 de abril. Em 10 de março, Bolsonaro afirmou ter provas de que foi eleito no primeiro turno das eleições de 2018 e não no segundo, quando concorreu com o candidato do PT, Fernando Haddad. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça retoma as sessões de julgamento por videoconferência. Eu volto em instantes. Justiça, para mim, é igualdade de direitos. O Superior Tribunal de Justiça retomou nesta terça-feira as sessões ordinárias de julgamento. As 6 turmas do STJ se reuniram por videoconferência por causa da pandemia do novo coronavírus. Os julgamentos foram transmitidos pelo canal do tribunal no YouTube. Às 2h da tarde, os ministros das 6 turmas já estavam prontos para proferir decisões. O presidente da segunda turma, ministro Herman Benjamin, agradeceu os setores de informática e de mídia que garantiram a transmissão e exaltou a iniciativa. Esta é uma sessão, eu diria, pioneira. É a primeira vez que a segunda turma se reúne presencialmente, mas à distância. Essa é a diferença entre essa nossa sessão de hoje e a chamada sessão virtual. Somos favoráveis a todas as medidas de proteção, no sentido de mitigar, quem sabe evitar os efeitos desta pandemia que nos acomete. Essa pandemia, esse fato aí que realmente é muito lamentável, mas está forçando até que certos, nem digo progressos, mas certos adiantos, né, temos que tomar a dianteira em certos procedimentos, porque senão acaba engessando, né, não só o judiciário, mas atividades em geral, iniciativa privada na área pública. Tanto quanto curta a sessão de hoje, mas foi a sessão inaugural, fica aí para o registro histórico.
Essa é a primeira vez que o STJ faz transmissão simultânea de todas as turmas pela internet. A terceira turma contou com intérpretes de Libras. A iniciativa foi da ministra Nancy Andrighi, que preside a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal. As datas das próximas sessões ordinárias já estão disponíveis no site do STJ. As turmas serão realizadas uma vez por semana, prioritariamente às terças-feiras. As da Corte Especial e das sessões seguem o calendário regular do tribunal, com reuniões a cada 15 dias, às quartas-feiras. Devido às medidas de prevenção à Covid-19, os ministros se encontram em trabalho remoto desde o dia 16 de março e, nesse período, proferiram quase 99 mil decisões. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho reforçou as medidas de prevenção contra a Covid-19. Enquanto durar a epidemia, as atividades no TST vão ser realizadas por meio remoto. O ato assinado pela presidente do tribunal, ministra Cristina Peduzzi, e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, proíbe expressamente a presença de pessoas em audiências, depoimentos e assinatura de documentos físicos, com exceção apenas dos atos praticados por meio telepresencial. Ainda não há uma previsão de quando as atividades presenciais vão ser retomadas no tribunal. Superior Tribunal de Justiça determina suspensão de prazos relacionados à certificação de entidade beneficente em tramitação no Ministério da Educação. A suspensão dos prazos foi pedida pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, pela Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas e pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Segundo elas, as medidas de isolamento social dificultaram a obtenção de documentos e várias entidades poderiam perder os prazos para protocolar pedidos de renovação, requerimentos complementares, recursos administrativos e outras peças necessárias à manutenção do certificado das entidades beneficentes de assistência social, o SEBAS. A União sustentou que a medida não seria necessária, porque apesar de mantido o cronograma de prazos, já estão suspensos eventuais indeferimentos administrativos. Ao analisar o pedido no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho comentou que não é possível fechar os olhos para a realidade de muitos municípios onde a estrutura de serviços digitais nem sempre é a ideal e que, embora possa ser eficaz, a medida não parece ser suficiente para impedir reflexos na esfera jurídica das instituições de ensino que pretendam, por exemplo, manter a regularidade de documentos. A suspensão provisória dos prazos é válida até que a primeira sessão julgue o mérito do mandado de segurança. Durante o combate à pandemia, os profissionais de saúde estão entre os mais expostos ao novo coronavírus. Mas a contaminação desses profissionais pela Covid-19 pode ser considerada acidente de trabalho? Acompanhe na reportagem da Fernanda Porto. Máscaras e tudo esterilizado. Mas isso é suficiente para a segurança dos profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate do coronavírus? Os enfermeiros são aqueles que têm o maior risco de serem infectados, porque eles têm que administrar a medicação que foi prescrita, têm que ajudar o paciente nas suas necessidades fisiológicas, na sua higiene pessoal, coisas que o paciente às vezes não consegue fazer por conta própria. Mas nem sempre os enfermeiros trabalham com as condições ideais. Segundo o último levantamento do Conselho Federal de Enfermagem, 56 profissionais morreram por Covid-19. Outras 17 mortes suspeitas aguardam confirmação de exames. Além disso, mais de 6 mil enfermeiros denunciaram que estão trabalhando sem os equipamentos de proteção. Outro número que chama a atenção é que 90% das unidades de saúde fiscalizadas pelos conselhos estaduais estão fora dos padrões mínimos necessários de segurança hospitalar. Todo profissional que estiver no exercício da sua função, que perceber alguma irregularidade, deve fazer uma denúncia ao seu conselho de classe. O levantamento mostra ainda que os estados com mais casos de afastamento do trabalho por suspeita de Covid-19 são São Paulo, com 1.990, e Rio de Janeiro, com 1.581, o que representa uma média de 5% das pessoas que trabalham em emergências e unidades de pronto atendimento nesses estados.
E o que mais preocupa é que são pessoas que não fazem parte do grupo de risco da doença. Esses afastamentos aconteceram, em sua maioria, em profissionais com menos de 40 anos de idade. Na verdade, 53% é a faixa percentual desses afastamentos nesse intervalo de idade. Por isso, o Conselho Federal de Enfermagem entrou com uma ação para que hospitais públicos e privados afastem da linha de frente ao combate à Covid-19 os profissionais que fazem parte do grupo de risco. O pedido também questiona a medida provisória que permite a prorrogação da jornada de trabalho e redução dos intervalos de descanso de enfermeiros e auxiliares. Até o caso ser julgado, este advogado explica que continuam valendo as leis que asseguram benefícios por morte ou doenças adquiridas no trabalho. Mesmo se tratando de doença endêmica, de uma pandemia ou não, a comprovação de que foi decorrente do labor será feita e a doença será considerada ocupacional com todos os seus reflexos. E agora há pouco, em sessão por videoconferência, o STJ elegeu o ministro Humberto Martins como presidente da Corte para o biênio 2020-2022. A vice-presidência fica a cargo do ministro Jorge Mussi. Os mandatos do atual presidente, ministro João Otávio de Noronha, e da vice-presidente, ministra Maria Tereza de Assis Moura, encerram-se em agosto. Na mesma sessão, a ministra Maria Tereza de Assis Moura foi eleita Corregedora Nacional de Justiça e o ministro Og Fernandes vai ser o novo diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A revista STJ fica sob o comando do ministro Benedito Gonçalves. E no próximo bloco, os 16 anos da Rádio Justiça. Agora, no intervalo, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. É a história de como o judiciário está atendendo as mulheres vítimas da violência em Minas Gerais. Não saia daí, eu volto já. Assegurar os nossos direitos, nos dar uma certa segurança. Termina amanhã o prazo para o eleitor regularizar a situação com a Justiça Eleitoral e votar nas eleições municipais em outubro deste ano. Para evitar aglomerações e por conta da pandemia, a regularização está sendo feita somente por meio eletrônico. Pela página do Tribunal Superior Eleitoral, na internet é possível solicitar vários serviços, como primeira via do título, transferência de município, alteração de dados pessoais, alteração de local de votação e revisão para regularizar a inscrição cancelada. Além do passo a passo e da indicação dos documentos necessários, no site também tem um link direcionando para as páginas de atendimento de cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais. Então, não perca o prazo, anote aí o site tse.jus.br. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a indenizar um candidato aprovado em concurso para carteiro. Isso porque, em vez de nomeá-lo, os Correios contrataram profissionais terceirizados. A condenação foi confirmada pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, o candidato contou que ficou na posição 747 da primeira etapa do concurso realizado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O edital previa 3 vagas, além de cadastro reserva. No entanto, logo depois, a empresa contratou 1.577 pessoas para a função de carteiro, como mão de obra temporária. Vagas que foram preenchidas por trabalhadores terceirizados. Em primeiro grau, a Justiça determinou a admissão do candidato e a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000. O entendimento foi de que a expectativa de contratação havia sido severamente frustrada por ato ilícito da empresa. A obrigação de contratar o aprovado foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. Mas o TRT entendeu que a preterição de candidato aprovado em concurso público não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 7ª Turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que a aprovação do candidato, as licitações durante a validade do concurso e a demonstração de necessidade permanente do serviço evidenciam os elementos necessários para o reconhecimento do direito à reparação por danos morais. A decisão foi unânime. Assim, os Correios foram condenados a admitir o candidato e a pagar R$ 5.000 de indenização por dano moral.
Nesta terça-feira, a Rádio Justiça comemora aniversário. E assim como a TV Justiça, a emissora leva aos 4 cantos do país as informações sobre o Poder Judiciário. Com uma programação inédita mesmo em tempos de combate ao coronavírus, conheça agora um pouco mais da história da Rádio Oficial do Poder Judiciário. Olá, muito boa tarde. Eu sou Sérgio Duarte e está começando agora o Jornal da Justiça, segunda edição. Eu sigo com você até a 1, trazendo as principais notícias das últimas horas do Poder Judiciário brasileiro. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Todos os dias é assim. Logo nas primeiras horas da manhã, ouvintes de todo o Brasil podem acessar as notícias do Poder Judiciário, seja pela rádio em casa, no carro, para moradores do Distrito Federal, ou pela internet, para quem mora nos outros estados. Uma forma simples e rápida de conferir o que de mais importante ocorre na justiça brasileira. A criação da TV e da Rádio Justiça foi uma ideia do ministro Marco Aurélio. Quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, em 2002, o ministro encaminhou o projeto de criação ao Congresso Nacional, que aprovou. O próprio Marco Aurélio, na condição de presidente da República em exercício, sancionou a lei que deu origem à rádio. Rádio Justiça, que vem prestando serviços muito relevantes à sociedade brasileira. Hoje, Rádio Justiça e TV Justiça estão de mãos dadas, buscando sempre servir e servir melhor aos cidadãos brasileiros. A inauguração ocorreu no dia 5 de maio de 2004. Pioneiro da Rádio Justiça, o apresentador Walter Lima se lembra como foi feito o primeiro desafio: traduzir a linguagem técnica do judiciário para que todos os ouvintes possam compreender. Nós tivemos então um treinamento entre nós mesmos, apresentando um programa diário de 1 hora, justamente aprendendo a linguagem que era e é utilizada no judiciário, e essa linguagem de traduzir e, de certa forma, explicar para a população. Então foi nesse sentido que nós, portanto, cumprimos aí esta missão e, com toda certeza, muito orgulhosos de vermos a emissora completar hoje 16 anos de vida. A Rádio Justiça tem hoje uma vasta programação. São mais de 20 programas, que nestes 16 anos levam conteúdo diversificado aos ouvintes. Música, jornais e até mesmo uma radionovela, com temas que abordam a justiça. E não para por aí. Neste ano foram feitas mais mudanças, como a criação do programa A Hora do Maestro, apresentado pelo regente Cláudio Cohen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, e os programas Revista Justiça e Justiça na Tarde, que passaram a ter músicas. Para que tudo isso chegue com qualidade ao ouvinte, foi preciso investimento e tecnologia. O técnico em telecomunicações Roberto Rosenberg se orgulha da evolução de mais essa rádio que ele ajudou a criar. Desde o início, desde os primórdios, sem qualidade, com transmissor de pouca potência, depois crescendo, na gestão da ministra Ellen Grace, equipamentos novos, e é tão gostoso manipular equipamento novo e dar ao ouvinte o que ele merece, qualidade de áudio, para que, através dessa qualidade, a coordenadora de programação possa colocar no ar o que o ouvinte merece. E os desafios para a Rádio Justiça continuam surgindo. Quem em 2004, no ano de implantação da rádio, imaginou que o mundo passaria pela pandemia do coronavírus? O avanço da doença afetou o funcionamento da emissora. Funcionários do grupo de risco estão trabalhando em casa. E mesmo em trabalho remoto, as equipes de reportagem continuam acompanhando as sessões plenárias por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, além das outras notícias do Poder Judiciário brasileiro. Como a gente mesmo tem anunciado, o Judiciário não para. Pelo contrário, as decisões têm até aumentado por conta de processos relacionados à Covid-19. E o desafio é justamente fazer essa cobertura com uma equipe mais reduzida, porque a gente não pode contar totalmente com alguns profissionais mais experientes, nomes como Arthur Filho, Roberto Rosenberg, Walter Lima, que estão trabalhando de casa. A sorte é que a gente também tem uma equipe muito dedicada e, com isso, a gente está conseguindo sim cumprir esse desafio. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos.
E se você se interessou e quer acompanhar a programação da Rádio Justiça, fique atento. Para quem mora aqui em Brasília, é só sintonizar a frequência 104,7. E para quem mora em outros estados, acesse o site radiojustiça.jus.br ou o canal da rádio no YouTube. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 61 992606116. Uma ótima noite para você.